Uma grande estrutura foi montada, várias unidades policiais aqui em Cajamar, na Grande São Paulo. O pessoal desesperado aqui, vamos entender exatamente quem são. Esse pessoal é familiar dos... É familiar, porém eles não estão em condições de fazer entrevista agora, estão muito emocionados, vão ser encaminhados ao DP agora. Os reféns estavam dentro da loja de conveniência da Atena. Eles, depois de assaltar o posto, houve troca de tiros com a polícia e ali dentro fizeram esses reféns. Houve uma intensa negociação, pelo menos quase 3 horas de negociação, feita em princípio, pelo pessoal aqui da cidade, pelo policiamento local aqui de Cajamar e depois pelo grupo de ações táticas especiais da Polícia Militar. São policiais treinados para esse tipo de negociação. São várias unidades policiais justamente para garantir a segurança desses reféns que estavam neste posto de combustíveis. São policiais fortemente armados, mas a intenção é sempre não usar esse tipo de força, não usar o armamento. A intenção é sempre conseguir, com a negociação, fazer com que os criminosos se entreguem. Foi o que aconteceu aqui. Mas antes, no momento anterior, ainda durante o assalto, quando a polícia chegou, houve troca de tiros, bandidos foram baleados. Essas informações estão sendo passadas nesse momento pelo comandante do policiamento de choque. Vamos ouvir. Pegaram os reféns, ficaram o tempo todo, um deles o tempo todo apontando a arma para um dos reféns. E aí os policiais do 26º Batalhão conseguiram conter esse local, iniciaram aí o contato com esses infratores, que depois foi assumido aí a negociação por parte do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar. Os bandidos invadiram o posto por volta de 1h30 da tarde. Eles estavam lá dentro quando a polícia chegou. 2 criminosos conseguiram fugir. Houve troca de tiros dos fugitivos com a guarda municipal. Não existe nenhuma vítima machucada, nenhum dos infratores. 2 bandidos mantiveram os reféns na loja de conveniência. A negociação foi longa. Conforme nós combinamos, tá vendo? Então aqui para acompanhar a saída de vocês. Dessa forma que o gasto trabalha. Entendeu? Conforme combinado. Certo? Se entregaram, não deu problema nenhum, mas não é aconselhável sequestrar ninguém nem atirar em ninguém, porque a polícia tem grupos especiais, tanto faz se é a polícia militar, a própria GCM ajudou e ajudou muito aí em Cajamar, e a polícia civil também tem grupos especializados. Se você tentar prejudicar o povo brasileiro que está morrendo ou de fome ou de Covid, hoje em São Paulo morreram mais de 190 pessoas, 1.190 pessoas, quase 1.200 pessoas mortas, e ficam vocês fazendo refém, atirando em gente como ontem. Vocês não têm um mínimo de respeito pela situação que o Brasil está passando? Ah, mas o cara é bandido, mas devia ter pelo menos dar uma trégua no meio dessa guerra que nós estamos passando. Se vocês quiserem guerra, fiquem sabendo que qualquer setor da polícia, seja ele civil, militar, qualquer setor da polícia, ele vai salvar vidas. E vai salvar vidas principalmente das vítimas. Entendeu? Depois ele, policial, se defender, porque ele, policial, se ele não se defender, ele não pode defender a sociedade. E você, se você provocar a situação em que você pode matar alguém, ou se você matar alguém, ou ter possibilidade de matar alguém, fazer refém, entre a vítima e você é que vai bailar. Esse é o grande detalhe. Já não chega 1.200 mortes aqui em São Paulo, vocês querem matar mais gente. Como atiraram em gente ontem, mulher com bebê no colo, caiu a criancinha no chão, bateu a cabeça. Pô, já não chega de maldade, vocês são tão de sacanagem, pô. Pô, para de matar um pouco, o vírus já está matando tanta gente, vocês querem matar mais gente ainda, seus canalhas. Vocês são canalhas. Doutor Fábio Lopes, lá de Cajamar. Doutor Fábio, como é que foi a ocorrência toda aí? Foi um sufoco terrível, não? Doutor Fábio Lopes, uma boa tarde ao senhor. Prazer em falar com o senhor, doutor. Datena, boa tarde. Prazer novamente conversar com você, com a equipe sempre atenciosa aí. Infelizmente é mais uma daquelas ocorrências, Datena, em que a gente comenta que
pequenez, a ridícula ação desses marginais aí, graças a Deus, nesse caso aqui, foi posta a termo em boas condições, né? A Polícia Militar, juntamente com a Guarda Civil, prontamente atuou, né, com o pessoal da negociação, trouxeram os roubadores aí em condições e as vítimas, graças a Deus, com a integridade preservada. Mas aí eu fico me perguntando o que pretenderia um grupo de desorientado, para ser educado com seus espectadores, subtraindo um posto de gasolina no meio dessa pandemia, com toda essa restrição de comércio que nós estamos enfrentando e essa dificuldade monetária que a própria população está enfrentando. O que eles esperariam levar com isso? Não vai pagar o papel que eu vou fazer a papelada aqui agora. Pois é. E ontem, perto da Radial Leste, bandidos descendo uma avenida, põe na tela grande, atirando na polícia. Acertaram. A Renata falou comigo, essa senhora aqui. Mas depois falou uma senhora que o marido foi atingido, acho que no joelho, e que ela viu uma senhora, os bandidos no meio da rua, ali perto da Radial Leste. Se tivesse cheia a rua, eles matavam gente. E acertaram o pé de uma senhora que estava carregando um bebê, ela ferida, deixou o bebê cair, mas felizmente nem ela e nem o bebê correram risco de morte, nem o marido da senhora que falou comigo aqui. Mas no meio de uma rua movimentada, ali perto da Radial, os caras atirando na polícia. Quer dizer, eu não vou pedir e nem tenho ilusão de bandido ser bonzinho. Não vou pedir isso aí. Mas pelo menos um pouquinho de simancol esses canalhas deviam ter. Está morrendo muita gente. De fome nas comunidades, né? E no Brasil inteiro. Está morrendo muita gente pela doença. Pô, hoje nós devemos bater mais de 3 mil mortos no Brasil, senão vão ficar perto de 3 mil mortos. Eu não vou pedir para o bandido ser bonzinho, mas esses canalhas podiam dar pelo menos uma trégua. Porque se não derem trégua, nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar, nem a GCM, nem a Polícia Federal, nenhum deles vai dar trégua para vocês, não. Eles estão aí para salvar o povo, salvar o cidadão de bem. Se você não dá trégua no meio de uma guerra, onde a gente está lutando contra o inimigo invisível, que vocês ainda têm cara, têm como prender, tem como a polícia defender a sociedade, se vocês atiram no povo, vocês vão levar ferro, porque desses caras aí, os que se entregaram, você viu lá o Gatti. Se o Gatti quisesse metralhar aqueles caras todos, podia ter metralhado. Entendeu? Como se entregaram, foram presos e levados para a cadeia. Os outros que fugiram e trocaram tiros com a polícia foram baleados. Querem o quê? Então, só para avisar que no momento desse aí, devia ter pelo menos uma trégua desses marginais, para facilitar que a dor das pessoas não fosse multiplicada ainda pelo número de mortos que nós temos da doença. Não tem nem como. Se o cara levar um tiro para ser atendido no hospital, vai ser uma dificuldade. Você entendeu? Então, só lembrando que nos limites da lei, a gente é legalista aqui, se vocês vierem com bala para cima da comunidade, vai comer bala para vocês também. Porque não tem cabimento num momento como esse, gente roubando e matando as pessoas. O doutor está certo, os caras não têm nem o que comer. O que você acha que vai pegar de dinheiro de uma loja de conveniência? Vai roubar o quê? Celular do coitado do cara que só tem um celular, não tem mais nada e deve estar procurando celular, emprego no celular, deve estar, sei lá, recebendo auxílio no celular, aposentadoria. Vai roubar isso ainda. Dá uma trégua aos seus canalhas, senão o rigor da lei a eles, não, doutor? Nós estamos formalizando o auto de prisão em flagrante dessa corja aí. Vamos autuá-los, né, pelo roubo majorado aí em várias modalidades. É o concurso de pessoas, né? São 4 pessoas capturadas, mais um foragido, mais o uso de arma de fogo. Eles usaram um 38 com numeração suprimida, mais o simulacro, mais a ameaça, mais a manutenção das pessoas como refém. São tudo condições que vão agravando a pena do crime aí, a hora que eles forem levados ao julgamento na justiça, né? E vamos fazer da forma mais rigorosa possível, da mais escorreita possível, dentro da melhor técnica, privilegiando aí a formalização no inquérito policial
e encaminhando com a maior celeridade aí ao Poder Judiciário para que isso sirva de exemplo aí e reprima os demais que pensem em uma saída mais fácil como essa. Eles poderiam ter morrido hoje, deram sorte, nasceram novamente. E também poderia ter morrido aquelas vítimas ali, poderiam ter morrido. Tem uma cena aí que tem todo mundo com a mão na cabeça ali, com arma de fogo na cabeça. Gente que não tem nem o que comer, olha lá, ó. Não, eles são os bandidos, né? Mas tem os reféns lá dentro que passaram momentos terríveis ali dentro, os reféns. Deus me livre e guarde, foram libertando cada um ali. Deus me livre e guarde, viu? Já não chega o sofrimento que a pessoa sai de casa, não sabe se vai voltar por causa da doença. Entra no trem, no metrô, no ônibus, não sabe se vai se contaminar, morrer ou matar alguém da família ou contaminar outra pessoa de outras famílias. As estações estão lotadas. Né? A Estação da Luz, por exemplo, olha lá, ó, lotada. Isso agora, porque já passou um trem. E hoje é um feriado. Quem está aí está indo para o hospital salvar vidas, está indo manter serviço essencial, trabalhar, porque tem serviço essencial. Quem está aí está arriscando a vida. Todo mundo sabe que está arriscando a vida. Mas não tem dinheiro para ficar em casa. O cara quer dar 250 paus para o cara ficar em casa e não sai esse auxílio nunca. Não era nem para ter sido interrompido. Então essas pessoas, além de se arriscar todo dia para salvar você, ter bandido fazendo refém é brincadeira. Doutor Fábio, muito obrigado, parabéns aí pela ação da polícia e cana nesses caras. Abração ao senhor, saúde e proteção, tá bom?